vai fazer esse oposto policial. Vocês não estavam lá, então vocês não podiam testemunhar. A questão é que aconteceu sim num outro dia. E aí, mas obviamente que eu falei que aconteceu no outro dia porque a gente está falando que as mesmas duas testemunhas, que estão falando esses caras não viram porque estavam em outro lugar com eles, estão falando que também aconteceu, então tem que ser no outro dia. Agora, se for uma terceira testemunha, então pode falar que é no mesmo dia, mas mesmo assim vai ter pena de morte, porque o ponto principal é... Não, o que eu queria entender era só a questão da pena de morte. A questão é, sim, mas realmente não é, no ponto, enfim, se eu acabei falando, mas o ponto não é tanto a ideia que eles erraram a data. O ponto é que tem testemunhas falando que naquela data eles não estavam lá. Mesmo se realmente aconteceu naquela data aquilo, a gente fala mesmo que aconteceu antes, na verdade. Mesmo que aconteceu antes também. Não é uma questão, enfim, deles terem errado a data ou não. Mas sim eles terem testemunhado uma coisa que eles não viram. Porque tem testemunhas falando que eles não estavam lá naquele momento. Perfeito. Só deixa ser assim. Certo. Porque, exatamente. Não importa, enfim, mesmo que o testemunho deles, né, enfim, foi na data, então, teoricamente, o testemunho, enfim, está correto, vamos falar assim, nesse sentido, né, a data não está errada, mas esse é o ponto, não é isso. O ponto é simplesmente que eles não estavam lá para ver. Certo. O que a gente só quis falar foi que, enfim, quando eles falam uma data, né, que a gente viu nessa data, e aí tem gente que fala, não, nessa data, em relação a isso, nessa data vocês não estavam vendo. Então não importa a data que aqui que eu quero falar, né, eu vou só, enfim, é importante essas observações, porque isso, né, faz com que fique mais claro, mas que a data é errada não é em relação à data que aconteceu de fato, é em relação à data que eles estão falando que eles viram, em relação a eles, não em relação à data que aconteceu aquilo. Obviamente, eles estão falando, a gente viu, obviamente, na sexta-feira. E a gente viu na sexta-feira acontecendo isso. Aconteceu na sexta. Então, mas a questão é que eles estão falando que eles viram na sexta. Então, e em relação a isso, eles vão falar que eles viram na sexta. Isso é mentira. E sobre isso, eles têm pena de morte. Já que eles não podem falar, não foi, enfim, na verdade, se confundiu, a gente viu no domingo. É em relação a eles que, sim. Em relação a eles, sim, tem essa ideia que eles erraram na data. Que, na verdade, eles falam que eles viram na sexta, e, na verdade, não viram na sexta. Foi num outro dia. Então, nesse sentido, houve também então, por isso é forte. Eles falaram que essa data que eles viram, não interessa se de fato aconteceu o fato. Eles falaram, e na verdade eles não viram. Quer dizer, então, em relação à data que eles falaram, sobre eles têm responsabilidade. Enfim, por isso eles têm a pena capital. Mas qual na verdade a questão principal? Qual é a questão? Eu queria falar que talvez, até agora a gente estava pensando, a gente viu que mesmo que o que a gente está vendo na verdade? Que mesmo que na verdade já tinha acontecido o fato do cara matar, e as pessoas vieram depois que ele já matou, e falaram esse testemunho, mesmo assim eles têm pena, eles não poderiam testemunhar, e tem pena de morte sobre um testemunho desses. Mesmo que de fato sim havia acontecido. E por que isso? Por que isso? Por conta do testemunho e não pelo fato. Então, já que o testemunho é um fato falso, um testemunho falso. Testemunho quer dizer que as testemunhas são falsas. Mesmo que o testemunho, enfim, é verdadeiro, quer dizer, você descobriu que o cara de fato já tinha matado alguém, mesmo assim o cara tem pena de morte. Por que é tão forte assim? Ou seja, quer dizer, porque só o fato de ser um testemunho falso já dá para eles pena de morte. Mesmo que na verdade, ou seja, mesmo só de ser, são testemunhos falsos, mas o testemunho é verdadeiro, porque realmente o cara já tinha matado alguém, em outras palavras, que mesmo assim os caras já têm pena de morte. Por que seria tão forte assim? O que você acha? Acho que eles não podem mentir, né? Sobre uma coisa que eles não podem afirmar uma coisa que eles não viram e mentir. Tudo bem, mas se de fato eles mentiram, mas é uma mentira que na verdade ela não é tão, porque o cara de fato já tinha matado alguém. Mas eles não viram. Tudo bem. E por que fazer um testemunho sobre uma coisa que não viram, se de fato ela sim aconteceu, seria tão forte assim?
Ou seja, antes palavras, tá bom, eles fizeram um testemunho, vamos falar que foi esse caso, né? Foi exatamente, eles não gostaram daquela pessoa, escutaram que ela matou, falaram com certeza que ela matou, enfim, e foram lá, sabe aquele caso, tem um caso de, apesar que, enfim, eles não viram aquilo lá, enfim, porque tem situações até, enfim, vamos falar assim, é aquela situação, enfim, o cara entrou numa casa, tinha alguém que estava lá com uma espada, né? Na verdade, sim, pode ser até uma questão de momento, enfim, porque tem uma famosa lei que você só pode testemunhar se você viu mesmo. Aí vem duas testemunhas, viram um cara correndo com uma faca, enfim, uma espada, aí o cara entrou numa casa, e aí os caras entram não viram não, o que aconteceu, mas entram na casa e um cara estava correndo atrás do outro. Esse é o caso clássico da Guimará, que você não pode, mesmo que você não pode matar o cara por presunção não é por assumir. Uhum. Então você com o cara correndo atrás do outro com uma faca, aí você entrou na casa e viu o cara com a cabeça degolada, enfim, e o outro com a faca na mão ensanguentada. Mesmo assim, você não pode fazer o testemunho que o cara matou o outro, porque você não viu o cara matando. Mesmo o cara, enfim, tá com a faca ensanguentada e o outro lá com a cabeça degolada. Então, mas vamos falar que isso daqui aconteceu. Aconteceu isso aqui. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: tinha duas pessoas que estavam na casa e elas viram o cara matando. Elas viram. Essas duas que estavam, enfim, escondidas. Essas duas viram e tinha as outras duas que entraram depois. Que estavam, enfim, correndo atrás do cara. Que entraram depois e viram só, na verdade, depois o pós-fato, né? O pós-fato, viram só. E aí essas duas que viram, enfim, que não viram, mas só viram aqui, elas vão lá no texto e falam, a gente viu esse cara matando, e na verdade eles não viram. Uhum. Aí vem as duas testemunhas de dentro, que estavam dentro, e falam, olha, não é possível, vocês não estão... aí tem que ser duas pessoas. Tem outras duas pessoas e falam, não é possível que vocês viram, porque naquele momento que o cara matou, enfim, vocês estavam com a gente fora, vocês entraram um segundo depois, né? Uhum. Vocês estavam a gente viu, eram duas pessoas que viram testemunhando, eram 4 testemunhas, né? Então 4 testemunhas fora. Então 2 testemunhas que viram que os caras não estavam dentro no momento que aconteceu o fato. Não é possível e 2 que estavam lá dentro que viram. E que viram, certo? É só que eu precisei mais 2 porque não pode, enfim, a princípio... São 2 para dizer que estava fora e 2 para dizer que dentro ele não estava quando cortou. Não, mas não é que aconteceu o fato. Que aconteceu o fato. Uhum. 2 dentro falando que aconteceu o fato, que aconteceu, o cara matou, e 2 fora falando que as testemunhas não viram o fato. Uhum. Sim, entendi. Então, mas a minha pergunta é, será que no caso desse teria pena de morte? Ou seja... Tem, exatamente, tem, mas eu só quero falar porque a gente pensaria que talvez não tem, né? É porque na realidade, uma vez que, enfim, você tem 2 testemunhas que sim viram que o cara de fato matou. E essas 2 testemunhas, elas fizeram testemunho falso porque elas não viram, tudo bem, mas talvez a gente pensaria que elas não têm pena de morte. Falar tanto a tal ponto que eles não têm pena de morte, enfim, talvez a gente diria aqui que podemos ser... que já que de fato, enfim, o cara sim matou, enfim, mesmo que essas... Então, o que eu quero falar é o seguinte, eles estão mentindo, então eles estão fazendo um testemunho, eles estão fazendo sua palavra, eles são mentirosos, mas não falar que eles têm pena de morte. Eles estão, ou seja, uma coisa é você querer matar uma pessoa, que o cara é uma pessoa inocente. Então, tudo aí realmente tem pena de morte. Aí a pessoa tem o testemunho sem pena de morte. Agora, quando o cara faz um testemunho que o ato em si, o fato em si é verdadeiro, só que ele que está mentindo, talvez eu daria para ele uma lei não de morte, mas ele lembra como uma pessoa que está mentindo. Enfim, alguma outra lei, falando uma mentira, enfim, que tem chicotadas por falar mentira, ou o que for. Mas não teria a lei de um testemunho falso sobre pena de morte. Uhum. Porque na verdade a pena de morte ela é verdadeira, o cara sim matou. É um outro problema, que eles estão mentindo, que eles não viram. Uhum. Então talvez eu consideraria nessa situação, não veria essa situação como o réu, o sujeito, enfim, que eles queriam matar, porque o cara sim matou alguém. Mas o problema é o sujeito, que eles não poderiam ter testemunhado. Que isso aconteceu é verdade, mas eles não poderiam ter testemunhado. Então numa situação dessas, que o fato aconteceu, como eu falo, é sujeito e não sei se tem, enfim, e o objeto. Não, cara, porque o objeto sim aconteceu, o caso sim aconteceu. A vítima sim matou alguém. Não sei, o cara... O réu sim matou. O réu e a vítima. A vítima que morreu. Certo, sim. O réu sim matou alguém. Uhum. Então eles não estão... já que o caso é verdadeiro, então a gente talvez não diria... Eles estão mentindo. Porque eles não poderiam ter feito esse testemunho, porque eles não viram. Então tudo bem, eles vão ter mas o caso é verdadeiro. Então, em geral, quando o caso é mentira também...
Então aí a gente mata o cara. Mas se o caso é verdadeiro, o problema é só os das testemunhas, só o sujeito das testemunhas. Não é o caso, é o sujeito. É a testemunha. Então talvez nesse caso eu diria aqui o quê? Que eles teriam não a lei de morte. Talvez seja, pudesse ser mais brando. Teria só a lei de estar mentindo. Porque é uma situação que o caso é verdadeiro, mas eles também. Mas as testemunhas são mentirosas. Então é como qualquer mentira. Uhum. A gente olha o fato deles estarem mentindo, mas não em relação ao que eles estão mentindo. O que eles estão mentindo é verdadeiro. Uhum. A pergunta é que eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Então, talvez a gente pensaria que teria que dar para eles somente o quê? Somente uma lei de mentirosa, mas não com relação ao caso. Então, teria uma outra... Como qualquer pessoa que mente. Uhum. Mas não, a gente dá pena de morte. A gente não fala isso. A gente literalmente dá pena de morte. Por que a gente literalmente dá pena de morte? O que você acha? Será que só pelo fato de ser um testemunho falso já é suficiente para dar para ele pena de morte? Não sei por quê. Hã? Não consigo imaginar, mas não consigo ser criativo para imaginar. Então, aqui no Brasil, será que só o fato do cara fazer um testemunho falso a gente considera como se ele tivesse literalmente fazendo... É crime. É crime. Mesmo que o cara sim tenha feito isso? Sim, é crime. Crime. Ele mas será vai que julgar. a pena... Não. A pena não é mais branda? É mais branda. Então, a pena sim é mais branda. É mais branda. Já que o fato sim aconteceu, só que eles não viram, e eles estão tomando testemunho em falso, no sentido que eles estão mentindo, mas o testemunho em si ele é verdadeiro. Eles não podem. Então é mais brando. E por que na lei da Torá é tão forte assim que a gente está vendo que até o ponto que você fala que os caras têm pena de morte, literalmente como se fosse... Por que é tão forte assim? Afinal de contas, o cara já matou, o cara sim já tinha matado alguém. Então em outras palavras, na verdade, o testemunho deles é... Eles não teriam que ter pena de morte, já que o problema não é o fato, o problema é só eles. Então por que a gente mesmo assim dá pena de morte para eles? Porque é a lei. Tá bom. Eu não consigo imaginar uma ideia. Então a ideia é, você tá comigo? Página ré mudando. Mas a ideia é, na verdade, assim, que a pergunta principal é, sabe, a resposta é assim, na realidade, isso que a gente está falando tem uma certa lógica, ou seja, falar que se o cara já fez, então, o testemunho, enfim, ele é menos, vamos falar assim, o caso aconteceu, mas não é isso, então realmente talvez já teria uma lógica, a lei tem que ser mais branda. Só que o que importa, na verdade, sabe qual é o problema? É que, na verdade, não é o caso ter acontecido. Porque o cara ter já sido sentenciado de pena de morte. Porque o cara matou alguém, isso ainda não faz dele uma pessoa com pena capital. Então, qual é o problema? O problema é que quando eu falo que alguém matou alguém, e na verdade ele não matou, mesmo que ele já tenha assim, e na verdade eu não vi esse testemunho, eu não vi, certo? Então, até o momento, na verdade, ele é uma pessoa que, por mais que ele tenha matado alguém, ele não tem a lei, olha só, uma coisa, ele não tem a lei de ter matado alguém. Por mais que ele já matou alguém, ele não tem a lei de ter matado alguém enquanto não foi trazido para o Beidin. Então, na verdade, teoricamente, por mais que ele matou, a gente considera, na verdade, como se ele ainda não tivesse matado. Enquanto a pessoa não foi sentenciada de pena de morte, a gente considera que, na verdade, ou seja, a pena de morte, ela só tem quando o cara, na verdade, é sentenciado. É a pena de morte que cria, a sentença do Beidin que cria nele a pena de morte. É como que a gente tinha comentado no passado, que ele já era morto para a Torá porque já tinha tido a pena de morte. É baseado um pouco dessa ideia, mas é mais forte ainda. Quer dizer que, na verdade, o que cria a pena de morte é a própria sentença do Beidin. Enquanto o cara, na verdade, não foi para o Beidin, ele não tem pena de morte. Agora, se alguém, de repente, o caso de dinheiro. No caso de dinheiro,
não é o Beidin, não é a sentença do Beidin que faz. O que faz, na verdade, é o cara ter tomado empréstimo, é o que faz o cara estar devendo. Não a sentença do Beidin de falar que o cara sim está devendo. Mas o que faz, na verdade, é o próprio empréstimo. Porque se você emprestou R$1.000, você está devendo R$1.000. Mesmo se o Beidin não te sentenciou, ainda não te sentenciou, você já deve dinheiro para ele. Pena de morte, não. Pena de morte, o cara matou alguém, ele ainda não tem pena de morte. Quem que vai fazer com que o cara tenha pena de morte é na hora da sentença. Aí, como se fosse na hora da sentença, a partir daí ele é uma... Então, na verdade, enquanto o cara não tem a sentença de pena, não teve a sentença, ele, na verdade, ainda não tem pena de morte. Ele ainda, em outras palavras, ele é um cara que ainda não matou alguém pela Torá. Quem que vai determinar que, de fato, o cara matou alguém, ou seja, e que ele tem pena de morte, é a Torá, é o Beidin que vai sentenciar isso daqui. Mas enquanto não teve isso, na verdade, a pessoa testemunhando que esse cara matou alguém antes dele ser e você não viu, a pessoa não viu, na verdade você está testemunhando como algo que realmente, que na verdade ainda não aconteceu. Sim. Entendi. E por isso a Gemara vai falar que do outro lado, mas por outro lado, se foi num caso de... por isso a Gemara fala, na hora que ele está testemunhando, o cara não é um cara morto. Na hora que os caras estão testemunhando, ou que o seu cara ainda não foi sentenciado de pena de morte. Então o cara ainda é um cara vivo. Então eles queriam matar um cara que ainda está vivo. Eles queriam que ainda tem a lei de vivo. Eles queriam falar que os caras vieram falando, esse cara matou no domingo. E ele, na verdade, matou na sexta. Então mesmo que o cara de fato já tinha matado, mas enquanto ele não foi levado para o Beidin, o cara ainda não tem sentença de pena de morte. Então eles queriam matar uma pessoa que ainda não tinha sido sentenciada de pena de morte. Então eles queriam, enfim, matar o cara um dia antes. Um dia antes do cara ser sentenciado. Então eles mataram uma pessoa que por um dia antes ia conseguir. Então eles, enfim, se mataram uma pessoa que ela ainda era viva. Mesmo que no dia seguinte ela foi sentenciada a pena de morte, mas um dia antes ela estava viva. E eles queriam matar uma pessoa que era considerada viva naquele momento. Entendi. Então, assim, enquanto o Beidin não sentenciou o cara de pena de morte, o cara é 100% vivo. Mesmo que o cara sim